Olá. Olha, direito do trabalho é algo que hum, mexe com a vida de todo mundo, mas às vezes parece um labirinto, né? Com certeza, é muita informação. Pois é, hoje a ideia é a gente desvendar um pouco a estrutura básica disso, sabe? Entender as peças-chave. Vai ser nosso ponto de partida para outras discussões mais para frente. Ok, vamos organizar isso. É uma ótima abordagem, porque o direito do trabalho, ele funciona mesmo em camadas, sabe? Uma sobre a outra. A base de tudo, o chão firme, é a Constituição Federal. Ah, sim, Logo acima, aí vem a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. É o corpo principal das regras, digamos assim. o dia a dia, né? Exato. Depois, temos os acordos coletivos e os individuais, que são como adaptações dessas regras. E, claro, tem as decisões da Justiça do Trabalho, a jurisprudência, que interpreta como tudo isso funciona na prática. Entendi. Então, vamos começar pelo alicerce mesmo. A Constituição de 88. O artigo 7º é o ponto central, certo? Isso fundamental. Ele garante aqueles direitos que não podem ser retirados, as tais cláusulas pétreas. As fontes que a gente viu mencionam, por exemplo, FGTS, Fundo de Garantia, Sim, o FGTS, férias pagas com um terço a mais, jornada de até 44 horas semanais, são proteções básicas, né? exatamente. São direitos mínimos garantidos ali. E o que é fascinante, sabe, é como a CLT pega esses princípios constitucionais e transforma em regras práticas. Como assim? Bom, como fazer um contrato de trabalho, como calcular as férias, como pagar o salário, o que acontece numa rescisão. Tá tudo detalhado lá. Mas, atenção, ela não é uma coisa parada no tempo. Ah, claro, muda, né? Muda. A reforma trabalhista de 2017, por exemplo, mexeu bastante. A ideia era buscar mais flexibilidade. Um exemplo que deu o que falar foi a criação do trabalho intermitente, né? Pensando em demandas que variam muito. Isso gerou muita discussão sobre a previsibilidade de renda para o trabalhador, sabe? Entendi. A CLT dá o quadro geral, mas E as realidades de cada setor, cada empresa. aí entram as negociações, imagino. Precisamente. É aí que entram as convenções coletivas. Essas são negociadas entre o Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato das Empresas de toda uma categoria, tipo metalúrgicos, bancários. Certo, mais amplo. Isso. E tem também os acordos coletivos, que são mais focados entre o Sindicato dos Trabalhadores e uma ou mais empresas específicas. Ah, tá. E o ponto que ficou, assim, realmente interessante depois da reforma de 2017 é que esses acordos coletivos ganharam mais peso. Como assim mais peso? Em certos assuntos, por exemplo, a forma de organizar o banco de horas, o que for negociado coletivamente pode prevalecer sobre a regra geral da CLT. Tem limites, claro, não pode ferir a Constituição, mas deu mais força para a negociação. Essa valorização da negociação, ela chegou também nos acordos individuais, aqueles feitos direto entre o empregado e o patrão. Chegou sim. A autonomia individual ganhou mais espaço. A reforma permitiu que alguns pontos sejam combinados diretamente. Tipo o quê, por exemplo? Por exemplo, aquela jornada especial de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, a 12 por 36, regras específicas para o teletrabalho, home office, ou até uma forma de demissão por comum acordo, onde os dois lados concordam em terminar o contrato. Interessante. Mas é importante dizer, tem um limite claro. Esses acordos individuais não podem contrariar a Constituição e nem podem retirar direitos que já estão garantidos em acordos ou convenções coletivas, se essas normas coletivas forem mais benéficas para o trabalhador. Entendi. E tem uma situação curiosa que as fontes mencionam, o tal do acordo tácito. Nem precisa estar no papel. Como funciona isso? Isso é mais específico, uma exceção mesmo. O exemplo que deram é bom. Imagina que o patrão muda a jornada de trabalho, não faz um papel, nada formal, mas o empregado continua trabalhando assim, sem reclamar, por um tempo. Hum, A justiça pode entender que houve um acordo ali, pela prática, pelo silêncio, sabe? Um consentimento tácito. Mas, atenção, isso não serve para validar qualquer mudança que vá contra regras obrigatórias ou direitos essenciais. Não dá para piorar a situação do empregado assim. faz sentido. E quando, mesmo com todas essas regras, CLT, acordos, ainda assim surgem dúvidas ou conflitos? Aí, bom.
Aí entra a Justiça do Trabalho. As interpretações dos tribunais são cruciais. Pense nas súmulas do TST, o Tribunal Superior do Trabalho. Que é a instância máxima, né? Exato, a Corte Máxima Trabalhista. As súmulas funcionam como guias. Elas tentam uniformizar o entendimento sobre temas polêmicos no país todo. Tem também as orientações jurisprudenciais, as OJAs. E, claro, quando a questão envolve a Constituição e chega no Supremo, no STF, pode ter súmula vinculante também. Que obriga todo mundo a seguir. Isso. Essas decisões dos juízes vão moldando continuamente como o direito do trabalho é aplicado na vida real. Então, para a gente amarrar a ideia central, para entender direitos e deveres no trabalho, não adianta olhar só para a CLT isolada. Tem que ver o sistema todo. Constituição lá no topo, A base. a CLT detalhando, os acordos coletivos e individuais adaptando para cada realidade. Isso. E a justiça interpretando quando precisa. É um quebra-cabeça que está sempre se mexendo. Perfeitamente colocado. É um direito muito vivo, sabe? Sempre se ajustando. As reformas na lei, como a de 2017, as decisões dos tribunais e as novas formas de trabalho que surgiram, pensa no home office que explodiu, ou no trabalho por plataformas digitais. Tudo isso exige que todo mundo, trabalhadores e empresas, fiquem ligados, corram atrás para se atualizar. E com base nisso tudo que a gente conversou, fica uma reflexão, né? Com essa tendência de flexibilização, de valorizar mais o acordo individual que a reforma trouxe. Qual será o futuro do poder dos sindicatos? Da negociação coletiva, que sempre foi tão marcante no Brasil? Onde vai parar esse equilíbrio? Fica a pergunta no ar. Uma ótima pergunta para se pensar. Bom, essa nossa análise de hoje foi uma introdução, um primeiro mapa desse território complexo, tem muito mais detalhe, muito mais tema específico para a gente explorar junto. Com certeza. Para continuar acompanhando essas discussões, para não perder os próximos conteúdos, o pessoal pode considerar se inscrever no canal e ativar as notificações. Fica o convite. Até a próxima. Até a próxima.